Olá, o Câmera Aberta dessa segunda-feira já está no ar. Fique conosco e fique por dentro de todas as notícias de Tubarão e da região da Amurel. Abrimos essa edição falando de segurança. Direto da redação da UniTV, a repórter Isabel Silva tem os detalhes das principais ocorrências que aconteceram durante o final de semana. Olá, Cauana. Olá, você que nos acompanha. Iniciamos o quadro de hoje com uma ocorrência trágica registrada em Garopaba. Um homem de 72 anos foi encontrado morto na região da Praia do Ouvidor. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de domingo e utilizou uma moto aquática para chegar até o local, já que a área é de difícil acesso. Pescadores que estavam no costão ajudaram a equipe e indicaram o ponto onde a vítima estava. O homem foi retirado da água e levado até a Praia do Ouvidor, mas já estava sem os sinais vitais. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava ausência de respiração e pulso, pele fria e espuma na região da boca e do nariz. A polícia científica foi chamada e assumiu a ocorrência no local. Já em Laguna, um carro pegou fogo próximo ao trilho do trem no acesso norte da cidade. O motorista relatou que seguia pela rodovia quando o veículo apagou repentinamente. Ao tentar ligar o carro novamente, ele foi surpreendido pelo início das chamas no compartimento do motor. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já era visível na parte da frente do veículo e também em uma parte do bagageiro. A equipe utilizou cerca de 200 litros de água para controlar o incêndio e precisou reforçar a abertura do capô para realizar o rescaldo. A suspeita é de que o fogo tenha começado por um problema relacionado ao sistema de combustível. E aqui em Tubarão, um caminhão-tanque pegou fogo às margens da BR-101, no bairro São Cristóvão. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam tomado os pneus dos dois lados da carreta. Como não havia identificação visível da carga, a situação gerou preocupação inicial entre as equipes. Os bombeiros agiram rápido para impedir que o fogo chegasse ao tanque. Foram utilizados aproximadamente 3.800 litros de água e 10 litros de espuma especial para controlar o incêndio. Depois do combate, foi confirmado que o caminhão transportava água potável e pertencia a uma empresa de bebidas energéticas. Ainda aqui na região, uma casa foi completamente tomada pelas chamas no bairro Canguiri de Fora, em Imaruí. Quando as equipes chegaram ao local, o incêndio já estava em grande proporção e existia risco de o fogo atingir outras residências próximas. Bombeiros de Imaruí e Imbituba trabalharam juntos no combate às chamas, utilizando 2 linhas de ataque direto. Ao todo, cerca de 12 mil litros de água foram utilizados entre o combate e o rescaldo. Após a extinção do fogo, o local foi deixado em segurança. E em Rio Fortuna, um incêndio destruiu praticamente todo um galinheiro de madeira às margens da SC 108. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram parte de uma casa localizada ao lado. O fogo danificou o reboco das paredes e também as janelas da cozinha e do banheiro da residência. O Corpo de Bombeiros realizou o combate direto para evitar que o incêndio tomasse toda a casa. E em Braço do Norte, a Polícia Militar prendeu 2 homens durante uma ocorrência de tráfico de drogas, no bairro Bela Vista. Os policiais do Tático realizavam rondas quando flagraram uma possível negociação de drogas entre os suspeitos. Durante a abordagem, um dos homens de 43 anos estava com uma porção de cocaína e disse que havia comprado a droga de um rapaz de 20 anos. No veículo utilizado pelo suspeito mais novo, os policiais encontraram mais porções da mesma droga e dinheiro em espécie. Durante a consulta ao sistema, os agentes descobriram que o homem de 43 anos também tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Os dois foram levados à delegacia, assim como os celulares, o dinheiro e os entorpecentes apreendidos.
E também em Braço do Norte, 2 suspeitos foram presos após uma fuga em alta velocidade no bairro São Basílio. Segundo a Polícia Militar, o carro saiu de uma casa já conhecida por denúncias de tráfico. Quando recebeu ordem de parada, o motorista fugiu em alta velocidade, passando pela contramão e até sobre calçadas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Durante a perseguição, o suspeito jogou um pacote com drogas e um celular pela janela do veículo. Após a abordagem, os policiais apreenderam porções de cocaína, maconha e haxixe, além de materiais usados para embalar os entorpecentes. Em uma casa investigada pela polícia, também foram encontradas mais porções de drogas. Os 2 homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Tubarão. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações aqui direto da redação da UniTV. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Isabel. Olha, e um atendimento rápido dos bombeiros militares foi fundamental para salvar a vida de uma recém-nascida em Braço do Norte. A bebê de apenas 5 dias se engasgou durante a madrugada e foi levada pelos pais até o quartel dos bombeiros, onde recebeu os primeiros socorros. As imagens registradas pelas câmeras de segurança do quartel dos Bombeiros de Braço do Norte mostram o momento exato da ação. O caso aconteceu pouco depois da meia-noite, quando um casal chegou ao local pedindo ajuda de forma desesperada. Segundo os socorristas, os pais pararam o veículo em frente à base buzinando e levaram nos braços a filha recém-nascida de apenas 5 dias. A bebê estava engasgada e apresentava um quadro de obstrução das vias aéreas, o que dificultava a respiração. Imediatamente, os bombeiros iniciaram as manobras de desobstrução ainda no quartel. Após alguns instantes de tensão, a equipe conseguiu fazer com que a criança voltasse a respirar novamente. De acordo com os socorristas, a menina recuperou a coloração natural e apresentou melhora no quadro clínico, apesar de ainda estar sonolenta. Após os primeiros socorros, os pais foram acalmados pela equipe e a recém-nascida foi encaminhada ao hospital para passar por uma nova avaliação médica. Bom, Câmera Aberta vai para o intervalo, mas não saia daí que nós já voltamos. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Em Santa Catarina, mais de 469 mil contribuintes devem ser contemplados no maior lote da história. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. Em Santa Catarina, 469.013 contribuintes podem ser contemplados com pagamentos que somam cerca de 710 milhões de reais. O depósito será feito no dia 29 de maio, diretamente na conta bancária ou na chave Pix informada pelo contribuinte no momento da declaração. Segundo a Receita, este será o maior lote de restituição da história em número de pessoas beneficiadas e em valores pagos. A consulta pode ser feita pela internet. O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar na área Meu Imposto de Renda e clicar na opção Consultar a restituição. Além de verificar se está no lote de pagamento, o sistema também permite acompanhar a situação da declaração e identificar se houve retenção em malha fina por divergências de informações. Depois do primeiro depósito, os próximos pagamentos acontecem em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A ordem de pagamento segue critérios de prioridade definidos pela Receita. Tem preferência idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via Pix. A Receita também orienta os contribuintes a conferirem os dados bancários informados na declaração. Em casos de erro na conta indicada, o valor da restituição pode ficar disponível para reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil. Olha, e Santa Catarina publicou um novo decreto de alerta climático com medidas preventivas para enfrentar possíveis eventos extremos provocados pelo El Niño. O documento estabelece critérios objetivos para decretar situação de emergência e determina novas obrigações para os municípios catarinenses.
Santa Catarina passou a contar com novas medidas preventivas para enfrentar eventos climáticos extremos. O governo do estado publicou um decreto de alerta climático que estabelece ações antecipadas de monitoramento, mobilização de equipes e critérios objetivos para a declaração de situação de emergência. A medida foi adotada diante da previsão de atuação do fenômeno El Niño nos próximos meses. Segundo a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, existe cerca de 80% de probabilidade de o fenômeno começar entre julho e agosto, aumentando os riscos de enchentes, deslizamentos e inundações em Santa Catarina. O principal objetivo da edição desse decreto é possibilitar a mobilização e a preparação dos órgãos e entidades do Estado para o possível impacto ocasionado pelo El Niño no segundo semestre deste ano. O decreto não coloca o Estado em situação de emergência ou calamidade pública. A proposta é permitir que o governo faça ações preventivas antes da ocorrência de eventos extremos, como a contratação de equipamentos, compra de itens humanitários e posicionamento antecipado de equipes em áreas vulneráveis. É importante diferenciar esse decreto de estado de alerta climático dos decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse decreto não quer dizer que Santa Catarina já está em situação de emergência ou calamidade pública. Inclusive, ele não traz nenhuma das prerrogativas que essas condições de anormalidade prevêem na legislação. Ele simplesmente reforça as medidas de mobilização e preparação do Estado e dos municípios para o possível impacto do El Niño esperado para o segundo semestre desse ano. Uma das principais mudanças é a criação de critérios objetivos para a decretação de emergência. Entre eles estão a chuva acima de 80 milímetros em 24 horas, isolamento de comunidades por mais de um dia, interrupção de serviços essenciais e deslizamentos que atinjam imóveis ou vias públicas. Caso algum desses critérios seja confirmado em relatório da Defesa Civil, o governo do estado deverá decretar situação de emergência em até 24 horas. O El Niño de 2023, por estar nessa história recente, ele cria essa questão na população e até nos profissionais de que o El Niño ele é pior. Mas se nós formos olhar um universo, um horizonte de tempo mais longo, 2008 era Laninha, 2011 era Laninha, 1984 era Laninha, e nós temos no estado uma distribuição de desastres tanto em período de Laninha, de neutralidade e de El Niño. E, na verdade, a gente vem se preparando sempre de forma constante. O decreto também determina novas obrigações para os municípios catarinenses. As prefeituras deverão intensificar a limpeza de sistemas de drenagem, realizar vistorias preventivas em áreas de risco e atualizar os planos de contingência e mapeamento de regiões vulneráveis. E é importante nós frisarmos que, além das obrigações do Estado e do município, a população também tem que fazer a sua parte, colaborando para que a rede de drenagem, para que os córregos, os pequenos rios também estejam em condições de receber a água de um possível volume acima da média ocasionado pelo El Niño, sem trazer maiores danos para o município. Então, Defesa Civil, somos todos nós. A vigência inicial do decreto é de 180 dias e poderá ser prorrogada, caso as previsões climáticas indiquem continuidade do risco de eventos extremos no estado. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo, mas não saia daí que o Câmera Aberta volta já. A solidariedade vai movimentar Tubarão nos dias 5, 6 e 7 de junho. Um bazar beneficente vai ser realizado no Salão Paroquial da Igreja Santa Clara, no bairro Vila Esperança, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de um andador adaptado para o pequeno Antônio. Quem tem os detalhes para a gente é novamente a repórter Isabel Silva. Olha, Cauana, é isso mesmo. Então, o Bazar Beneficente, ele ocorre agora no início de junho e o objetivo, então, é conseguir, angariar recursos para comprar um andador para o menino Antônio, ele que tem 6 aninhos, e tem paralisia cerebral. E quem está ao meu lado para trazer os detalhes de toda essa iniciativa, todo esse bazar, como que está acontecendo, é a mãe do Antônio, a Daniela Fraga, ela que vai contar um pouquinho melhor para a gente sobre esse assunto. Dani, vou pedir então para você, primeiramente, explicar para a gente a história do Antônio, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Eu sou a Daniela, sou a mãe do Antônio. O Antônio, ele tem 6 aninhos, ele tem paralisia cerebral
Então a gente está realizando esse bazar, né, que vai acontecer agora nos dias 5, 6 e 7 de junho, aqui no Salão Paroquial da Igreja Santa Clara, aqui no bairro Vila Esperança. Né, os recursos desse bazar, né, que a gente conseguir arrecadar vão ser, né, para a compra de um andador, né, adaptado que o Antônio está precisando, e mais, né, continuar com as fisioterapias dele. Né? Então, durante todo esse tempo a gente ainda está buscando doações, a gente ainda está precisando muito de doações, né, de roupas, calçados, brinquedos, bijuterias, né, tudo aquilo que a pessoa tem em casa, que não está usando mais, né, que está lá jogado, parado, né, se quiser estar doando para a gente, está ajudando o Antônio, é só ligar para a gente, entrar em contato, ou tá indo mesmo ali no salão da igreja, né, que a gente vai estar ali montando na próxima semana o bazar, pode estar deixando ali com a gente, né, ou tá entrando em contato com a gente, né, não sei se eu posso deixar o telefone, né, o nosso telefone, né, o meu telefone é o 489-8472-5402. Aí quem tiver alguma coisa para doar, alguma doação, né, quiser estar conversando com a gente também para saber alguma informação ou alguma forma de ajudar, pode estar entrando em contato, tirando todas as suas dúvidas, né? E ajudar o Antônio, né? Que é o principal, né? A gente está aí na batalha já há bastante tempo, né? E o tratamento do Antônio é muito caro, então a gente, né, tem que fazer bazares, essas coisas para estar conseguindo, né, os recursos para manter o tratamento dele. E vocês têm alguma meta, alguma expectativa, né, que buscam alcançar nesse bazar? A nossa expectativa, em primeiro lugar, é conseguir o andador do Antônio, que custa em torno de R$7 mil, né? Essa é a nossa meta. Mas claro que a gente espera, né, um pouco mais, porque a gente também tem que continuar as fisioterapias do Antônio, né? Que isso também é um custo muito alto. Mas em primeiro lugar é o andador, porque o Antônio ele fez 4 cirurgias agora há pouco tempo. Então esse andador, né, é essencial para a recuperação dele, né, para ele se recuperar melhor dessa cirurgia. Porque como o Antônio tem paralisia, ele precisa ficar de pé. Então esse andador é que vai possibilitar ele ficar mais tempo em pé, né, e se recuperar melhor dessa cirurgia. Então hoje o nosso objetivo maior é conseguir a compra do andador do Antônio, que hoje custa em torno de R$7 mil. Para garantir mais qualidade de vida para ele, né? Que ainda é tão pequenininho e já tem que passar por tudo isso, né, Dani? Com certeza, né? Não é fácil. Ele é um menino muito inteligente, assim, apesar da paralisia dele, né, das dificuldades que ele tem, mas ele é um menino muito esperto, muito inteligente, então ele sonha muito, né, em andar, em correr, jogar bola, né, como qualquer outra criança, né? E a gente como mãe, como pai, né, então a gente está aí correndo atrás, né, fazendo o que a gente pode, né, para tentar realizar, né, o sonho e dar uma qualidade de vida melhor para o Antônio. Então esse é o nosso objetivo. E hoje vocês têm alguma rede social, algum outro meio de contato, né, além do número, para as pessoas poderem acompanhar um pouquinho melhor toda essa história? A gente tem o Instagram do Antônio, né, que o endereço é o @ né, Antônio Mateus Bos 465. Quem quiser estar procurando lá nas redes sociais, vai ter várias coisas do Antônio, várias fotinhos dele fazendo fisioterapia, né? Vai ter várias coisinhas, né? Vários momentos da história do Antônio lá. Quem quiser acompanhar, é bem bacana. Dani, muito obrigada pelas informações, por estar aqui com a gente, né, falando um pouquinho melhor sobre o bazar. Vou deixar um espacinho também para você reforçar um convite para quem está nos acompanhando para ir lá participar e também já aproveitar para fazer a doação, né, durante esse período então de arrecadação, por favor. Queria pedir a todos, né, a colaboração, né, e a ajuda, né, para a gente estar realizando esse bazar para o Antônio, que vai acontecer agora nos dias 5, 6 e 7, né, de junho, ali no Salão Paroquial da Igreja Santa Clara, aqui no bairro Vila Esperança. Né, quero convidar todas as pessoas, né, para ir lá para prestigiar, né, fazer suas compras e estar ajudando o Antônio, né. O Antônio precisa muito da ajuda de todos, né, é um tratamento complicado, é difícil, mas com a ajuda de todos, da comunidade, das pessoas, a gente consegue isso. Então, quem quiser ir prestigiar, vai ser das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, né, acontece na sexta, sábado e domingo, né, então vamos lá, vamos conhecer, vamos lá, vamos participar, porque é bem bacana. E é por um motivo bem legal também, né? Então, quem quiser participar, a gente vai estar lá esperando. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. E para você então que nos acompanha, já ficou o convite especial para estar participando desse bazar beneficente que acontece agora no início de junho, ali no bairro Vila Esperança, aqui em Tubarão. Por enquanto, essas são as principais informações. Eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Isabel. Bom, o Câmera Aberta de hoje fica por aqui.
outras notícias lá no nosso portal unitv.com.br. E para reassistir essa edição e as nossas reportagens, é só acessar o canal do YouTube ou o nosso perfil do Instagram no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!